Amém. Eu estava orando, pedindo ao Senhor, né, para o Senhor dar uma palavra. E aí o Senhor me deu 2 palavras. Mas não 2 versículos bíblicos, não 2 endereços na Bíblia. Me deu 2 palavras. Estava lavando a louça, falando Espírito Santo, porque eu fico todo o tempo ali, falando com o Senhor, falando Espírito Santo, me dá uma palavra. Me dá uma palavra para me levar para a sua igreja. E Deus, né, o Espírito Santo tocou meu coração e me deu 2 palavras. E aí, eu até comentei com meu marido, falei, amor, Deus me deu 2 palavras. Ele, hã? Falei, mas não é 2 palavras na Bíblia, é 2 palavras do dicionário português, do vocabulário português. Aí ele falou, como assim? Eu falei, vou dar um exemplo, para mim não falar a palavra, porque eu gosto de, né, ficar eu e Deus ali. Falei, eu vou dar um exemplo. Deus me deu gato e cachorro. Ele falou, faz minhau, au, au. Falei, obrigado, né? Eu falei, tá bom. Eu falei, eu vou montar o quebra-cabeça. E o Senhor, Ele falou comigo através dessas 2 palavras, amém? E você vai, eu creio, sair daqui abençoado, como Deus já falou comigo e vai continuar falando, porque estou aqui também para receber do Senhor, amém? Amém, igreja? Aqui está um povo vivo? Está todo mundo vivo? É que só alguns responderam, então não sei não. Bom, amém? Então, 1 Coríntios, já eu falo as 2 palavras que o Senhor deu, amém? Se você quiser se colocar de pé para ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Pode sentar, amém? Até chegar nesse versículo, foi assim, um mistério. O Senhor, como eu disse, me deu 2 palavras. Ele me deu tempo e a espera. E eu perguntando ao Senhor, Senhor, o que falar? Aonde ir com essas 2 palavras? E essas 2 palavras ficavam muito fortes no meu coração. Tempo e a espera. Aí eu fui fazer algum levantamento sobre o que é as definições de tempo e de espera. Talvez, se você depois, por curiosidade, for ver definições sobre isso, você ache outras coisas. Porém, o que mais falou ao meu coração é o seguinte: definição de tempo. Tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, períodos, as épocas, horas, os dias, as semanas e séculos. Então, o tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, horas, os dias, as semanas e séculos. Aí eu fui ver a definição de espera. Definição de espera: expectativa. Aí eu falei, tempo tem tantas coisas, a espera, expectativa. Então, eu comecei a orar sobre essa palavra, sobre essas 2 palavras, e aí o Senhor me levou por 3 vezes. Eu li 1 Coríntios, capítulo 9, e essa palavra também entra no meu coração. E aí fui montando, né, o quebra-cabeça que o Senhor tinha dado. E eu recebi uma palavra profética da apóstola Vera, uma palavra que disse assim que haveria revelações da palavra para mim diferentes do que já haviam acontecido.
Então eu tomei posse daquilo, porque quando eu estou dentro desse lugar, eu sei que aqui é um ambiente de fé, é um ambiente profético. Então a palavra que for proferida para a minha vida, eu vou pegar como bênção, eu vou estar sempre recebendo. Seja ela de um louvor, seja ela da pessoa que está pregando. E veio essa palavra profética sobre a minha vida. E eu tomei posse quando a apóstola Vera me disse isso. E aí Deus me dá essas duas palavras, tempo e a espera. E o Senhor me leva em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E aí eu comecei a orar. Meu esposo está esses dias em casa e ele viu o quanto que eu estava preocupada com essa palavra, porque quanto mais eu meditava, mais o Senhor falava comigo. E aí Deus me levou para José do Egito. E eu vou falar um pouquinho de José do Egito para você entender, e no final você vai entender porque eu li 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. José, ele era José era o 10º filho de Jacó. José era o filho predileto de Jacó. Amém? Então eu vou começar a história, eu vou ler alguns versículos, mas eu quero contar a história para você. Talvez você já ouviu essa história milhões de vezes, talvez você já leu milhões de vezes, até novela já passou, né, com essa história, mas eu vou te contar algumas coisas e algo que eu aprendi dentro da história de José, baseado em tempo e a espera. José era o 10º filho de Jacó, era um filho predileto, era o filho que ele amava. Ele deu uma túnica para José, e uma túnica bonita, uma túnica linda, e os outros filhos não ganharam uma túnica também. José, ele era invejado pelos irmãos, porque o pai o amava, e os irmãos não sentiam aquele mesmo amor que o pai sentia por José, eles não tinham. E José teve 2 sonhos. O primeiro sonho, José estava fazendo feixes de trigo junto com os seus irmãos, e ele fala que no sonho o feixe de trigo dele fica em pé e os dos irmãos em volta do feixe dele e se curvam diante dele. Ele conta para os irmãos. O segundo sonho, pouco tempo depois, José tem um segundo sonho, que diz que ele sonhou que o sol e a lua e 10 estrelas curvavam-se diante dele. Aí o pai até comentou, mas como? Eu e sua mãe e seus irmãos nos curvaremos diante de você? Mas o pai ficou pensando, o que seria aquele sonho? Bom, passa-se algum tempo, o pai diz para ele, filho, se arruma, vai atrás dos seus irmãos que estão pastoreando o gado, que estão cuidando do gado, veja como eles estão e me traga notícias do gado e dos seus irmãos. José, quando chega diante dos irmãos dele, logo de longe eles já começam a zombar e a dizer, olha, lá vem o sonhador, né? Que talvez disseram outras coisas. E quando José chega, ele já tem arquitetado um plano de matá-lo. Só que um dos irmãos, Rubem, fala que não, para que matar? Né? Ele já se sente incomodado, pensando no pai. E aí eles jogam José em uma cisterna, em uma cova. E agarram José, arrancam a túnica dele e jogam ele ali. E matem, não matam, vamos matar, mas aí vem uma caravana de mercadores e eles falam, para que nós vamos matar? Vamos esconder esse crime? Então vamos vendê-lo. Vendem José para esses mercadores, e José vai para o Egito. Amém? José é um filho obediente, né? Foi ver os irmãos, e assim aconteceu com ele. Abra para mim, aqui no telão, se possível, se você quiser acompanhar também. Isso que eu contei, essa história, né, até onde eu falei, está em Gênesis 37, se depois você quiser ler.
Mas agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar Gênesis 39. Amém? Gênesis 39, versículo 1 diz assim. Talvez a linguagem seja diferente, amém? Mas é a mesma coisa. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa. As plantações, os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José. E, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. Amém? Então, ele é vendido pelos irmãos dele, levado para a casa de Potifar, e ali ele começa a fazer tudo com muito zelo, tudo com muito cuidado. Fazia tudo bem feito, com amor. José, que foi perseguido pelos irmãos, que foi jogado num buraco pelos irmãos e que foi vendido pelos irmãos, chega na casa de Potifar e faz tudo ali prosperar. Amém? Estão acompanhando? Amém. Eu creio que Deus vai falar com você como falou comigo, amém? Só que acontece algo que José, ele é um rapaz bonito, de bela aparência, e a mulher de Potifar fica atraída por essa beleza e tenta seduzi-lo. A mulher vai, isso está no versículo 19 de Gênesis 39, a mulher vai algumas vezes, tenta seduzi-lo. E ele diz não, não pelo meu Deus, não pelo Senhor dessa casa, por Potifar. Ele era temente a Deus e sabia a autoridade que Potifar tinha na vida dele como Senhor dentro da casa de Potifar. Amém? Ele não quis, ele não se deixou seduzir por aquela mulher. Bom, o que acontece daí em diante? A mulher mente, grita, faz o seu escândalo, ela puxa a roupa de José e fica com a roupa de José e diz, olha, ele tentou me agarrar, conta para o marido vai e lança José na prisão. José vai para a prisão e ali conta a palavra do Senhor, né? Que havia um copeiro e um padeiro. Amém? Gênesis 21. Gênesis 39, 19, por favor. Ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e lançou-o na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão, e o tratou com bondade. Fez José conquistar simpatia do carcereiro, e em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão.
O carcereiro não precisava se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. José foi vendido, chegou na casa de Potifar, fazia tudo com zelo. Potifar não se preocupava com nada, somente no que ia comer. José é preso, começa a fazer tudo bem feito dentro da prisão, e o carcereiro toma José e diz: olha, você vai cuidar de tudo. Eu não me preocupo com mais nada, porque José fazia tudo bem feito. Amém, igreja? E o quebra-cabeça foi se montando. E o Senhor foi falando comigo. Aí, dentro da prisão, José interpretou sonhos do copeiro e do padeiro. O copeiro prometeu lembrar de José, mas o esqueceu. E passaram 2 anos. Então o faraó sonha e José é lembrado. Amém? Gênesis 41, versículo 15. Disse o faraó a José: tive um sonho essa noite, ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. Olha a resposta de José. Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Amém? Olha só a resposta que ele dá para faraó. Isso não está nas minhas mãos, mas Deus pode revelar. Amém? E ele interpreta o sonho de faraó. Aí no versículo 33 do capítulo 41, diz assim: portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio, isso é José falando para faraó, e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre toda a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura, encarregando-se de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para o armazém do faraó. Mande-os estocarem e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre toda a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. E dessa maneira aconteceu com José a partir daí, e os sonhos foram se cumprindo e ele sendo exaltado. Amém? Aí o faraó diz assim, no versículo 37, o faraó e seus oficiais gostaram da sugestão de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Amém, igreja? Aí, ele vai, começa a governar, começa a fazer. Ele tinha sido perseguido, vendido, jogado num buraco, esquecido na prisão. Mas quando ele entra, depois de ser vendido, quando ele entra na casa de Potifar, ele faz tudo com tanta excelência que Potifar nem se preocupa mais com nada, somente em comer. Ele vai para a prisão e ele faz tudo com tanta excelência que o carcereiro coloca ele para governar, para ajudar, para arrumar toda a prisão ali, para governar as pessoas ali. E aí, um dos que estavam com ele volta para casa, para o palácio, e eu consigo até imaginar a cena, e o faraó de um lado para o outro, se preocupando com aquele sonho, ninguém podendo revelar. Trazem José fala, mas ele sempre exaltando Deus, sempre dizendo, olha, é Deus.
E todas as vezes, todas as pessoas que falam de José, durante a prisão e durante a estadia dele, dizem: este homem tem o Espírito de Deus. Amém? E aí, então eu pergunto para você, porque quando Deus falou para mim tempo e espera, eu comecei a pensar em tempo. Tempo, como nós vimos, é a linha que nós traçamos na nossa existência, da nossa existência. É aquilo que nós escrevemos. É a linha. É o tempo. E eu pergunto para você, o que você está escrevendo na sua linha do tempo? Nós vemos aqui que José podia ficar deprimido, ficar, entristecido, ficar dizendo: poxa, eu tive sonhos, eu sonhei que aqueles feixes de trigo se curvavam, me honravam, eu sonhei que o sol e a lua, as estrelas se curvavam, me honravam. Será que esse sonho não é de Deus? Será que eu não valo nada para Deus? Talvez José podia ter entrado na prisão, ou quando ele estava ali sendo perseguido pelos irmãos, já começar a dizer: eu odeio esses irmãos, eu quero matá-los. Começar a vir ira no coração dele, vir aquela rebeldia, aquela vontade de, chutar o balde e fazer as coisas do jeito dele. Mas a palavra de Deus nos mostra que essa linha de tempo, até a espera, José fez coisas excelentes. Ele escreveu uma linha do tempo maravilhosa, porque todas as pessoas viam em José o Espírito de Deus. E aí o Espírito Santo me perguntou: o que você está escrevendo na sua linha do tempo, Nice? Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos aqui esperam alguma coisa? Todos nós. Mas nessa espera que você está hoje, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, a sua linha de tempo, o que você está escrevendo durante a espera? José, durante a espera dele, a palavra de Deus diz que ele ficou mais ou menos 2 anos preso. E eu li alguma coisa que diz que até a chegada ao governo, onde os seus irmãos vão buscar comida, passaram-se 13 anos. Então José, ele não foi para o cárcere, ele ficou só 2 dias, ele ficou 2 anos preso. Passou-se um tempo de 13 anos até chegar à presença do pai, dos irmãos, de dizer: olha, eu perdoo vocês, eu fiz tudo isso aqui, eu sou reconhecido. Deus estava comigo em todo o tempo. José até reconhece que Deus tinha propósito de todas as coisas. Mas o que eu e você, nessa linha do tempo que nós estamos escrevendo, estamos fazendo? Será que você entra lá no seu trabalho e diz assim: essa porcaria aqui, né? Vou fazer o quê? Tem que vir aqui, né? Vou fazer o quê? Não era aqui que eu queria estar. José também podia ter entrado na prisão e dito isso, mas ele fez com excelência. José podia ter entrado na casa de Potifar e fazer também tudo de qualquer jeito, mas ele fez com excelência. Porque ele estava escrevendo uma linha do tempo para que hoje, no dia 29, hoje é 29 de julho, memória aqui, dia 29 de julho, a Nice estivesse aqui, falando dele. E eu e você tivéssemos ele como um exemplo. Porque, queridos, a história de José não foi escrita para nós lermos como uma história de conto de fadas, de carochinha, aquela historinha que a gente conta para dormir. Não, foi contado para que nós aprendêssemos alguma coisa dentro dela. E eu aprendi uma coisa que eu já preguei sobre José do Egito, mas falava muito dos sonhos. Mas eu aprendi dentro dessa história de José uma coisa: a minha linha do tempo é eu que escrevo. Eu que escrevo. Essa linha, até a espera que as promessas se cumpram, eu escrevo. E como eu estou escrevendo? Eu estou fazendo com excelência aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos? Eu tenho limpado a minha casa com excelência? Ou tenho reclamado de limpar a casa? Eu tenho cozinhado com excelência? Ou tenho reclamado de cozinhar?
Eu tenho entrado no meu trabalho, na minha faculdade, aonde quer que seja, com excelência? As pessoas têm olhado para mim e visto o Espírito de Deus em mim? Ou eu tenho entrado reclamando? Aquele que senta perto de mim, ele ouve de mim que Deus é bom, Deus é maravilhoso? Ou ele ouve de mim os meus problemas e os meus choramingos? José foi conversar com o faraó. O faraó disse assim, olha, eu sei que você pode revelar. Eu ouvi falar que você pode. Ele disse, não. Quem pode fazer é Deus. Como você está escrevendo a sua linha do tempo? Até chegar à espera. Como? Nós escrevemos a nossa linha do tempo. O que estamos fazendo durante a espera? Veja que em tudo que aconteceu com José, Deus estava com ele. E em tudo José o honrou. Sabe, é muito difícil a espera. Eu estava pensando nessa palavra, ministrando para mim mesmo, como eu já contei até para a pastora Marisa esses dias atrás, que eu prego para mim. Eu sento e fico pregando para mim. E eu pregando para mim, eu disse, como é difícil a espera. A espera nos traz lágrimas, choro, tristeza, solidão, angústia, desvalorização, porque nós ficamos até nos sentindo sem valor nenhum. Por isso que Deus me deu 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, há uma linha de tempo até a chegada da sua espera. A espera, como eu disse, é expectativa. Nós criamos expectativa. Não, tem que ser amanhã, tem que ser hoje, eu quero para agora. Eu sou muito ansiosa, como eu já falei. Eu sou muito ansiosa. Mas a expectativa, ela nos tira, às vezes, a visão daquilo que o Senhor tem lá na frente para nós. Porque nós ficamos tão esperançosos de ver as coisas acontecer da nossa maneira, que nós não entendemos o que o Senhor tem. E a palavra de Deus diz, quando nós lemos em 1 Coríntios, diz que nem os olhos viu, nem ouvidos ouviu. Então, queridos, não reclame. Então, Nice, não reclame. Há um propósito para essa linha do tempo ser escrita. Então aconteceram algumas coisas na vida de José para ele honrar a Deus, para ele mostrar que Deus era com ele e para principalmente mostrar que ele realmente tinha Deus. Em nenhum momento você vê José dizendo, olha, Deus me esqueceu nessa prisão. Talvez ele tenha ali momentos de oração, de choro, mas ele não deixou de exaltar a Deus. Ele não deixou. Então a espera é muito difícil mesmo. A espera é muito, angustiante, agonizante. Mas existe uma linha do tempo. E o que tem que acontecer, vai acontecer. Amém? O que tem que acontecer, vai acontecer. Os sonhos de Deus sobre a sua vida não morreram. Passa-se o tempo e a gente acredita, eu não tenho mais tempo para pensar nisso. Eu não vou conseguir, olha a minha idade. Como que eu vou fazer? Olha, eu já passei tantas coisas, como que isso vai acontecer? José também podia ter dito isso. José podia ter se trancado dentro da prisão ali, e ali mesmo tentado se matar, ali mesmo tentado contra a própria vida, mas ele continuou fazendo as coisas excelentes. Então, querido, eu digo uma coisa para você. A palavra de Deus diz assim, onde você colocar as tuas mãos, Deus abençoará. Onde você colocar os teus pés, o Senhor te dará como herança. Sabe, queridos, eu não vim aqui para contar a história de José, para você dizer, olha, hoje nós fomos lá, ouvimos a história de José. Não, eu vim aqui para dizer para você, existe uma linha do tempo sendo escrita sobre a sua vida. E só que você tem que escrevê-la. Porque o Senhor, Ele te dá livre-arbítrio. Ele não te coloca e fala, você tem que fazer assim, assado. Não. Ele diz, escreve assim a sua linha do tempo. Mas a nós, como conhecedores da palavra, precisamos honrar a Deus em toda essa linha.
Ainda que as pessoas olhem e não te deem valor, ainda que as pessoas olhem e falem, você não vai conseguir, eu te digo uma coisa, como o Senhor foi com José, Ele é com você. Amém? Ele é com você. Eu anotei uma frase aqui que diz assim: o tempo de Deus nem sempre é confortável para nós, mas está sempre certo. Sabe, algumas pessoas dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é mentira. Deus não escreve nada em nada torto. Deus endireita. Amém? Deus endireita. Porque havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. E o Senhor a endireitou. Amém? Só para você rir um pouquinho. Amém? Não existe nada torto. Ah, Deus escreve ele certo por linha. Ah, Deus tarda, mas não falha. Mentira! Deus chega na hora certa. Ele não tarda, Ele não falha. Amém? Outra coisa que o Senhor falou para mim. Quantos crentes, quantas pessoas que conhecem a palavra, que sabem o que elas são. Sabe o que você é e o que eu sou? Nós somos co-herdeiras de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos raça eleita, povo adquirido. Oh, nós somos a menina dos olhos de Deus. E eu vejo o crente ainda olhando o signo. Olha, queridos, Deus colocou isso no meu coração, porque eu sou de Gêmeos com ascendente em Áries. Sei lá, não entendo nada disso, mas eu sou de Leão. Ei, eu sou do Leão, da tribo de Judá. Para com isso, não existe signo. Não confia nessas coisas, porque há uma linha do tempo sendo escrita sobre a sua vida. E tudo que foi prometido acontecerá. Aleluia, não importa o tempo da espera, não importa. José passou dias ali, sendo humilhado. Talvez os irmãos dele achavam que José foi vendido como escravo, acabou, se perdeu. Qual foi a surpresa quando olharam para ele? E ele era o governador, aquele que tinha comida. E eu te digo assim, Deus te levantou e você tem comida, só que você tem comida que mata a fome e não vem mais fome, porque você tem a palavra da verdade. Você tem que pregar o evangelho, você tem que dizer que Deus é bom. Ainda que, está doendo? Ainda que está doendo, sabe? Você dizer que Deus é bom. Você ver a felicidade na cara de uma pessoa que está lutando contra o câncer. É difícil você olhar, queridos, mas eu já vi isso. Eu já fui visitar pessoas com câncer e a pessoa eu saio como convertida mais ainda, porque a pessoa fala de um jeito que parece que eu não conheço nada. Parece que eu não sei nada. E a pessoa me dá um ânimo. Então para de acreditar em signo. Isso é mentira do diabo. O diabo coloca isso na sua vida. Porque hoje é o dia do amor. Hoje você vai, virar a rua, a esquina e vai encontrar não sei o quê. Sai, Satanás. Para de acreditar nisso. Desculpa, mas o Senhor colocou isso no meu coração e eu tinha que falar. Porque eu estou cansado de ver isso, sabe? Eu estou cansado de ver isso. Porque eu sou disso, eu sou daquilo. Você é menina dos olhos de Deus. Você é geração eleita. Você é do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que em tudo Deus prosperava José. Porque em tudo José mostrava que tinha Deus. Então mostre Deus em tudo, querido. Veio a doença, mostra que você tem Deus. Veio a dificuldade, mostra que você tem Deus. Sabe? Escreve a sua linha do tempo, exaltando e glorificando esse Deus. Escreve a sua linha do tempo. Vai chegar uma hora que você não vai estar mais aqui. Como vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui. Mas eu quero que me lembrem de mim como uma pessoa que dizia: e ainda que passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A palavra de Deus diz que ainda que as águas me submergir, eu não me afogarei. Ainda que venha o fogo, eu não me queimarei. É isso que eu quero que as pessoas lembrem. Nisso falava assim.
Não porque a Anice é boa, mas eu tenho certeza que com o amor você lembra da sua mãe. Quem aqui já perdeu a sua mãe? Eu perdi a minha mãe e eu lembro a minha mãe muitas vezes, passando por muitas dificuldades, mas a minha mãe dizia que Deus era bom. Eu via minha mãe cantando Rude Cruz, fazendo café ali, cantando Rude Cruz, dizendo que ela ia herdar a coroa da glória. Eu vi minha mãe lutando muitas vezes. Meu irmão tentou suicídio quando nós éramos mais novos, e eu nunca vi minha mãe dizendo que Deus não prestava, mas eu sempre ouvi a minha mãe dizendo que Deus era bom, que Deus era bom. Está aqui meu sobrinho, que não me deixa mentir. Minha mãe, ela sempre dava uma palavra de ânimo, dava uma palavra de força para nós, para quem quer que fosse na casa dela. Minha mãe tinha uma mesa perto do fogão de lenha, que às vezes nós íamos comer lá, tinha gente que eu nem conhecia comendo na mesa da minha mãe, porque qualquer um que chegava, a minha mãe dizia, tem um prato de comida, sim, entra aí, senta com a gente. Minha mãe era assim, e eu lembro da minha mãe assim, porque eu via Deus na minha mãe. Ah, mas era sua mãe nisso, mas tem muitas pessoas que eu vejo Deus. Tem muitas pessoas que eu podia dar exemplo aqui, porque escreveram uma linha do tempo. A Silvia escreveu uma linha do tempo bonita. Desculpa tocar no assunto, Ilka, mas o Márcio escreveu uma linha do tempo bonita. O Márcio veio aqui, confessou Jesus. Alguns dias depois o Senhor o levou. Ele escreveu uma linha do tempo que você vai se lembrar para sempre. Qual é a linha do tempo que você está escrevendo sobre a sua vida? A linha do tempo do desespero, do choro, do lamento? Ou a linha do tempo de dizer, eu acredito, Deus prometeu. Sabe, queridos, eu ouvi muita coisa. Eu ouvi muita coisa, eu poderia não estar aqui. Eu só estou aqui pela força que Deus me deu, porque Ele é na minha vida. As pessoas tentam matar os nossos sonhos, tentam nos enfiar em cavernas. As pessoas tentam, de alguma maneira, tirar o nosso valor. Mas Deus não esquece de você e não tira o seu valor. Amém? Se coloque de pé. Entenda, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que o Senhor tem para você, para mim.